Para a grande maioria dos homens, elas são indecifráveis. Ora fadas, ora bruxas, ora doces, ora azedas, ora princesas, ora megeras. Elas são um todo e são, ainda hoje, um mistério para muitos homens. Existe um termo que costuma dizer: a mulher é de fases. E realmente é de fases. Fase da lua. A lua mexe com a mulher, em especial. Só a mulher sabe o que é uma TPM. Só a mulher sabe o que é a dor do parto. E só a mulher sabe o que é dar a luz a uma vida. Esse é o nosso tema de hoje. Todas as mulheres do mundo. Porque estamos na Semana da Mulher, já que dia 8 passado foi o Dia Internacional da Mulher. Só que para mim e para muitas pessoas, o Dia da Mulher são todos, todo o dia é Dia da Mulher. Porque a mulher está sempre criando, a mulher está sempre reivindicando, a mulher está sempre lutando, a mulher está sempre amando. Eu sou o Gel Majors e bem-vindos ao canal Pontos G. A escultura feminina mais antiga descoberta pela humanidade foi no dia 7 de agosto de 1908, na cidade de Willendorf, na Áustria. A imagem simbolizava uma mulher, tinha pouco mais de 11 centímetros de tamanho, mas era uma mulher opulenta, de seios fartos, nádegas e ventre grandes, e ela foi criada entre 28 a 25 mil anos antes de Cristo, ou seja, no período paleolítico. Olha, é difícil a gente imaginar uma pessoa naquela época que fosse tão grande, tão forte. Por quê? Porque a caça deveria ser difícil, a alimentação também, então a gente presume que as pessoas fossem um pouco mais delgadas, né? Mais magras. Mas essa escultura, de acordo com a pesquisa de diversos cientistas, simbolizava o quê? A fertilidade. Por quê? Naquele tempo, os homens acreditavam que as mulheres tinham o poder divino de gerar outra vida.
eles ainda não sabiam da participação que eles tinham no processo. Então, toda aquela opulência, aquela generosidade, era devido ao fato dela gerar, dela criar vida. Era algo realmente divino. Ela é conhecida hoje como a Vênus de Willendorf. E, com o passar dos anos, inúmeras deusas foram cultuadas em várias regiões do mundo. Grécia, Egito, regiões nórdicas, o mundo inteiro praticamente. Existiam deuses também. Só que as deusas eram voltadas mais para a fertilidade, para o amor, para a tecelagem, a estratégia. Não que não houvessem guerreiras. Existiam sim, mesmo porque há teorias quase comprovadas de que houveram inúmeras sociedades matriarcais nesse período. Ou em períodos mais antigos, né? As Amazonas, que viviam na região da Capadócia, eram uma dessas sociedades. Elas viviam em tribos, só de mulheres, comandadas por uma chefe ou rainha, e não haviam homens na aldeia delas. Elas só se encontravam com os homens na época que estavam férteis, para gerar filhos, ou filhas, no caso delas, né? Porque quando o bebê era uma menina, ficava com as Amazonas, e quando era um menino, após o desmame, elas entregavam aos pais. Já foram encontrados por arqueólogos vários túmulos de esqueletos de mulheres com armaduras, com lanças, com espadas, com escudos. Então talvez essa teoria seja bem acertada, que a primeira mulher que foi criada por Deus, conforme a Bíblia, foi Eva, criada de uma costela de Adão, e eles viviam no Jardim do Éden, no paraíso, em paz. A única coisa que eles não podiam é chegar perto de uma árvore, que era chamada da árvore do conhecimento. Isso Deus não permitia. Só que Eva, acho que como todas as mulheres, ela era um pouco curiosa. Um dia estava passeando ali perto e apareceu uma serpente, né? E falou: "Oh, escuta, queridinha, experimenta um pedacinho desse fruto maravilhoso aqui, que se você comê-lo, você vai ter todo o conhecimento, toda a sabedoria necessária para viver melhor." Eva não resistiu e, comeu o fruto. Meu fruto proibido. Não satisfeita em comer sozinha, ofereceu a Adão, que acho que não era tão firme assim, né? Já que ele aceitou um pedaço desse fruto da Eva. Deus ficou enfurecido e expulsou os dois do paraíso. O pior
é que após eles comerem esse fruto, eles se tocaram de que estavam nus e se envergonharam. Eu, particularmente, acho essa história meio estranha, porque eles viviam em harmonia com a natureza, com os animais, nenhum animal usa roupa. Eu acho que vestimentas naquela época não existiam, né? Porém, essa é a história que a Bíblia conta. Existem os evangelhos apócrifos, que chamam, que são, no caso, aqueles livros que não foram inseridos na Bíblia atual por inúmeros motivos, tá? E em alguns desses evangelhos conta-se que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Eva foi a segunda. Lilith foi criada do barro, da terra, assim como Adão. Só que ela era mais petulante, mais audaciosa, mais empoderada. E ela não aceitava as ordens do Adão. Inclusive, na hora da cópula sexual, digamos assim, chamemos assim, né? Ela ficava bastante satisfeita, né? Ela falava, ué, só vamos ficar no papai e mamãe, não vamos ter variantes nem nada. Poxa, variar é tão bom. Quem que não sabe disso, né? E Adão ficou assustado, foi reclamar com Deus, falando que Lilith, ela sempre discordava dele, queriam ousar coisas que ele não estava acostumado. Deus deu uma babada na Lilith e Lilith não deixou por menos. Ela falou, é assim? Comigo não, violão. Eu vou pegar e vou, me mandar desse lugar. E foi o que ela fez. Dizem que ela foi para o Mar Vermelho e que vários anjos caídos a seguiram. Posteriormente, a igreja a considerou um demônio. Um demônio sexual. Aquela que invade os sonhos dos homens, tem relações sexuais em sonhos com eles, o que geralmente acaba na poluição noturna. Mas essa questão de poluição noturna a gente fala em outra ocasião, tá bom? Olha, passaram-se tempos e as mulheres, elas foram se destacando cada vez mais, né? Temos a situação da Cleópatra, que para muitos historiadores ela foi considerada como a última faraó, que ela tinha um poder incomensurável, ela lia e falava em várias línguas, o que era raríssimo, porque a mulher, naqueles tempos, ela não sabia ler, ela não podia ler. Ela era altamente estratégica e, enfim, ela foi, de acordo com muitos fatos históricos, uma grande rainha. Além de Cleópatra, séculos depois, podemos citar também Teodora de Bizâncio, que é a esposa de Justiniano. Ela acabou com uma guerra civil na cidade por causa de jogos e praticamente ela que governava o estado, Constantinopla. Enfim, continuamos. O tempo foi passando e as mulheres foram avançando. Só que ainda estávamos muito longe do que a mulher é hoje. Teve a Idade Média, em que muitas mulheres, por serem
sábias demais ou por terem posses demais, acabaram acusadas como bruxas, queimadas nas fogueiras, algo que durou muitos séculos, né, que da Europa acabou vindo para as Américas, né, que teve inclusive aqui não, lá nos Estados Unidos, o famoso caso de Salem, né, das bruxas de Salem. E finalmente, isso foi na época da Inquisição, né? Finalmente, após séculos, encerraram com essa queima, enforcamento, esquartejamento de mulheres que eram ou sábias demais, ou faziam coisas que não eram permitidas, ou tinham posses demais, né? Além de um fato absurdo, uma curiosidade até, de que eles procuravam evidências, né? Se a mulher era sozinha, se a mulher era muito clara, né? Se não tomava sol, se a mulher tinha pintas, sardas, manchas pelo corpo, enfim, tudo isso era evidência de que elas eram servas do demônio. Que horror! O verdadeiro passo para a mulher se impor veio somente no século XIX. Não que nos séculos anteriores não houveram mulheres que se destacaram, seja na literatura ou, né, como imperatrizes. No século XIX, houve a primeira greve numa indústria têxtil nos Estados Unidos, em Nova York. A greve ocorreu em 8 de março, olha a data, de 1857. O que as mulheres, as empregadas, reivindicavam nessa greve? Primeiro, a diminuição da carga horária, porque elas chegavam a trabalhar 16 horas por dia e ganhavam pouquíssimo. Elas queriam que diminuísse a carga para 14 ou 12 horas diárias. Foi um grande manifesto, uma coisa que realmente conseguiu dar um certo empoderamento, só que elas não tiveram tanto sucesso assim, porque elas continuaram sendo exploradas por fábricas, nos lugares onde trabalhavam, né? Principalmente porque a grande maioria era estrangeira, era latina, eram muito jovens, né? Tanto que teve aquele famoso incêndio, já no século XX, na fábrica do edifício Triangle Shirtwaist, em 1911, no dia 25 de janeiro. As mulheres lá trabalhavam 14 horas por dia, ganhavam de 6 a 10 dólares por semana, e era um edifício alto, né? Para a época, tinha 10 andares, e a fábrica ocupava os 3 últimos andares. Quando teve o incêndio, morreram 129 mulheres e 23 homens, muitas por intoxicação por fumaça, queimaduras ou por saltarem pela janela. Isso criou uma comoção mundial, porque o rádio já existia e passava as notícias, né? Enfim, a luta continuou. Pouco antes da situação desse
no incêndio dessa fábrica, no final do século XIX, voltando um pouquinho para trás, em 1894, a dirigente socialista Clara Zetkin, uma alemã, ela participou da segunda conferência de mulheres socialistas em Copenhague. E lá foi instituído o Dia Internacional da Mulher, também conhecido como Dia do Direito ao Sufrágio. Ou seja, a mulher não tinha direito ao voto, mas ela podia trabalhar quase como escravas, além de serem mulheres mandadas por maridos, etc. E essa data foi comemorada pela primeira vez em alguns países no dia 19 de março de 1911, tá? Ou seja, a coisa começou em 94, 1894, e só foi realmente instituída em alguns países em 1911. A data de 8 de março, que aconteceu o incêndio, acabou culminando com o a segunda conferência das mulheres socialistas em Moscou, na cidade de Petrogrado, atual São Petersburgo, na Rússia, que as mulheres reivindicavam, além de maiores direitos, a retirada do país da guerra que ocorria, a Primeira Guerra Mundial. Nos anos 50 e metade dos anos 60, as mulheres nasciam para casarem, serem donas de casa, darem inúmeros filhos aos seus maridos e servirem os maridos, né? Eles eram responsáveis por darem dinheiro para elas, comprarem batom, perfume, vestido de vez em quando. Mas, quando eles chegavam no trabalho, eles estavam lá para recolher sua maleta, para entregar os seus chinelos, para fazê-lo sentar na sua poltrona favorita, para oferecer-lhe um aperitivo antes do jantar, que já estava pronto, de forma impecável. Os filhos, todos também banhados, impecáveis, bem arrumadinhos, e a mulher maravilhosa, né? Bem, cabelo bem escovado, maquiada, com vestido bonito, com saltos, porque a mulher não podia receber o marido desleixada. A mulher tinha que fazer das tripas coração para deixar tudo em ordem. Casa, filhos, e satisfazer o marido quando ele quisesse. Ruim, né? É ruim. Em compensação, mudanças estavam ocorrendo, e várias mudanças. Ou ela entrevistava, falava com diversas mulheres sobre o que elas achavam que deveriam ter por direito ou não.
E nos anos 70, a imagem da mulher já começou a se modificar. E isso nós vemos através do cinema e da televisão. Surgiram seriados como Policwoman, As Panteras, A Mulher Biônica, A Mulher Maravilha, ou seja, personagens centrados, protagonizados por mulheres fortes, por mulheres que enfrentavam os homens, que eram detetives, heroínas, espiãs, enfim. Foi quebrando aquela imagem da submissa, da donzela. O mais importante de tudo é o homem compreender que mulher e homem estão em pés de igualdade, apesar que ainda existe muita desigualdade no mundo, certo? Infelizmente, o número de feminicídios vem crescendo assustadoramente no mundo inteiro, em especial aqui no Brasil. Muitos homens não conseguem enxergar essa ótica da mulher. O salário da mulher ainda está abaixo do salário do homem. Eu não entendo por quê, porque tem mulheres que são muito mais competentes do que homens, né? Eu, inclusive, acho que tem muita mulher que dirige carros muito melhor do que homens, do que certos homens, né? Claro que toda regra tem sua exceção. Não estou querendo dizer que as mulheres são melhores em tudo. Não. Todos nós somos iguais. Eu sou, confesso, meio feminista, né? Ou inteiramente feminista. Eu sempre achei que a mulher estava num patamar igual. Aliás, ela está num patamar igual. Em alguns países, infelizmente, isso não acontece, né? Tem países que mulheres têm que se vestir de uma maneira horrível, se comportar de uma maneira que eu acho humilhante, porque senão elas podem ser julgadas e mortas até em praças públicas. Mas, né, não estamos falando de política. Eu espero sinceramente que essas mulheres consigam dar a volta por cima e conseguir e conquistar o direito que é inerente a elas também. Eu quero encerrar o programa de hoje falando de uma mulher que é fantástica para todos. Eu estou falando da farmacêutica de 77 anos, Maria da Penha Fernandes. É dia 7 de agosto de 2006 que se chama Lei Maria da Penha. Ou seja, é uma lei que as protege da violência masculina. Na minha opinião, o homem que usa sua força física, seus músculos, para induzir a mulher a qualquer coisa, é um desqualificado. Vocês podem mais. As mulheres podem mais e vão avançar cada vez mais. Maria da Penha, muito obrigado por existir.
apesar... Bom, pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir se vocês gostaram. Semana que vem teremos mais assunto referente sobre as mulheres, só que dessa vez um tema um pouco mais triste, que é o sofrimento das mulheres na guerra. Certo? A participação de todos vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, coloque nos comentários e nós vamos nos ver. Até breve. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my street. I would like to go with you into the street. Please don't deny, your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se